Hoje nós vamos dar prosseguimento ao mesmo tema, né? Não dá para a gente... Eu tentei pegar todos os capítulos do livro, mas o livro é bem profundo, embora ele não seja um livro muito grosso, mas eu tentei selecionar todos, né? Embora todos os capítulos dariam excelentes aulas para a escola bíblica, mas eu tinha que resumir. Se você quiser saber mais, aí você vai ter que ler, né? Você vai procurar emprestado com quem tem ou quem tiver condições de comprar e ler, porque vale muito a pena ler esse livro, estudar esse livro, porque relacionamento é uma coisa que a gente sempre vai ter que lidar na vida até morrer. Então, é fundamental. Eu já mostrei o livro na outra aula, então eu vou pular. É o mesmo tema aí do Paul Tripp. Eu coloquei ali a cordinha já quase partindo, né? Porque geralmente muitos relacionamentos nossos chegam nesse ponto ali, né? Quase já no limite do limite. Então, todos nós passamos, tanto os relacionamentos conjugais quanto relacionamentos de amizade, passam por momentos como esses, por isso que todos os relacionamentos dependem da graça de Deus, né? E aí eu coloquei uma frase do livro ali para a gente começar por hoje, que diz assim: relacionamento com lutas é a história de cada um. Nenhum de nós jamais teve um relacionamento que fosse completamente livre de dificuldades. Cada um de nós já quis ter o poder de mudar outra pessoa e, de fato, muitos de nós já tentamos recriar alguém à nossa própria imagem. É uma tentação muito grande nos problemas de relacionamento, a gente querer mudar o outro, fazer o papel que só o Espírito Santo pode fazer. Então, por isso que a gente precisa orar em primeiro lugar, lembrar constantemente da nossa dependência de Deus, porque a gente não tem esse poder, né? A gente fica ali, às vezes a gente tenta controlar alguém, principalmente relacionamento às vezes de pais e filhos. Os pais tentam de alguma forma ali controlar mais os filhos para ver se sai do jeito que quer, mas, meus irmãos, o principal é a oração. Porque mudar o coração de alguém, convencer dos pecados e moldar alguém é um poder de Deus. A gente não consegue. A gente vai ter um papel de direcionar, de ensinar, tudo isso. Mas mudar mesmo é o Espírito Santo. Então, já estou adiantando muitas coisas do que a gente vai ver aqui hoje. E lembre-se sempre disso. É o Espírito Santo que muda. Então, todos aqui vão ter suas dificuldades. Como o próprio autor diz, nenhum relacionamento, e depois da queda, nenhum relacionamento é perfeito. Não existe. Eu tenho certeza aqui que todos têm seus relacionamentos e têm suas dificuldades de relacionamento em vários níveis de trabalho, com amigos, com parentes, com irmãos, com cônjuge. Então, é sempre pela graça que esse processo funciona. Aí eu coloquei ali, né, o salmo até que a gente leu hoje no início do culto, e também ele coloca lá no livro para lembrar: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia, não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. É só para lembrar por que devemos nos importar. A Bíblia trabalha também, leva em consideração que nós somos seres que temos emoções, nós sentimos, e Deus leva isso em consideração. Então é importante lembrar disso. Então, eu coloquei ali o desenho da casinha desmoronando, né? Um dos princípios bíblicos de você também ter os bons fundamentos, e hoje uma das partes que eu trouxe do livro é justamente esse, os fundamentos que ajudam a sustentar e formar relacionamentos sólidos. E ele diz assim: para que os nossos relacionamentos possam ser aquilo que Deus projetou para eles, a reconstrução, a reedificação e a reconciliação precisam começar com um novo e sólido alicerce. Então, tem pedreiros aqui que entendem mais disso do que eu e sabem que se o alicerce não for bom, o resto não vai ficar bom. Até porque é a base que sustenta a coisa toda. Então, por isso que não só na vida comum, na construção, mas nas nossas vidas, no sentido simbólico, a gente precisa ter bons alicerces, bons fundamentos. Se os fundamentos não estiverem reforçados, consequentemente, a casa vai cair, né? Então, não tem por onde correr. E com relacionamentos da mesma forma. Ele até usa ali, né, a questão de Deus ter projetado para nós os relacionamentos, desde antes da queda. Gênesis 2 já fala, Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. É o próprio Deus quem toma essa iniciativa, dá um auxiliador a Adão.
Mas quando Deus fala aquilo, nós já vimos, ele não estava referindo só à questão do casamento, mas a todos os relacionamentos que a nossa vida vai estar colocada no decorrer dela. Então, vai ter reconstruções, né, momentos que tem que parar para reconstruir, para reformar, para revisar. Relacionamentos vão envolver todas essas coisas, porque com o tempo tudo tem a tendência ao desgaste, inclusive os relacionamentos. Tudo tem a tendência aos problemas, e aí a gente tem que rever posições, pensamentos, maneira como agimos, e aí entra a palavra de Deus nesse processo para ir nos orientando no caminho correto. Então Deus tem esse poder. E a gente precisa começar com um alicerce sólido, reforçado. Se não tem, a gente vai reforçar. E quem tem que continuar clamando a Deus para que permaneça. Então, duas coisas, desses dois alicerces, tem duas perguntas chaves que o livro vai trazer para a gente pensar. A primeira delas é a nossa identidade, né? Ou a pergunta clássica: quem sou eu? Eu sou quem mesmo? Quem Deus diz que eu sou à luz da sua palavra? Então, nós não somos apenas um número no registro do governo, né? Nós não somos apenas mais um na multidão. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus se importa com cada um de nós. Então você tem que lembrar sempre isso. Nossa identidade tem que estar em Deus. Então são dois processos úteis para a gente trabalhar os relacionamentos. O primeiro é a nossa identidade, depois a questão da adoração. Então se eu não souber quem eu sou, eu vou ficar perdido, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Que são as perguntas básicas que até hoje alguns filósofos se fazem, mas a Bíblia já responde para nós. Nós somos criados por Deus, nós estamos indo para Deus e nós somos sustentados por Deus, então toda a nossa vida gira em torno dele, e a gente precisa sempre moldar a nossa identidade nesse processo à luz da palavra e do próprio Espírito. Então, quem sou eu? Quem é você? Quem a Bíblia diz que nós somos? Então a gente precisa pensar. Primeiro, nós temos duas formas. A primeira delas é a vertical, né? Eu coloquei a setinha, porque às vezes você pode não lembrar o que é vertical. O vertical é aquele que vem de cima para baixo, né? Nesse sentido. E aí eu coloquei a seta, o nosso relacionamento primeiro começando de Deus para cá. Então podemos obter a nossa identidade verticalmente, a minha percepção de quem Deus é e quem Ele me fez em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Então hoje se fala muito em crise de identidade, se fala muito na questão de ideologia de gênero, que nós somos contra por razões bíblicas, e a cosmovisão cristã mostra que nós temos uma identidade. Então nós, a partir de Cristo, a gente não vai se olhar mais só à luz das outras ciências ou do que a gente mesmo percebe, mas agora a gente vai se olhar a partir de Cristo. Não existe mais esse negócio, eu nasci assim, eu cresci assim. Para o cristão não. Para o cristão agora eu tenho que parecer com Cristo, eu tenho que cada vez mais ser moldado à imagem de Cristo. Então nós não podemos mais usar como desculpa, eu sou assim, sempre vou ser assim. A síndrome de Gabriela, né? Que é o livro de Jorge Amado, já virou série e filme, e a musiquinha da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Com o cristão isso não funciona. Nós podemos ter nascido de um jeito, mas a nossa nova identidade em Cristo, ela é diferente. Então, a partir do momento que eu me torno um cristão, eu agora não me olho mais só com o olho humano puramente, mas agora eu vou ter que me olhar à luz da palavra. Eu vou ter que analisar os meus pensamentos, os meus problemas, os meus pecados, revisar a rota da vida, e a minha identidade tem que estar centrada em Cristo. Porque senão a gente vai ter muitos problemas, como infelizmente muitas vezes temos, porque nos esquecemos disso. Então, se você é uma pessoa que nasceu de novo, convertida, você vai ter que sempre orar para ter essa percepção de quem Deus é e do que Ele fez por você em Cristo. E aí, a partir de agora, o relacionamento nosso com Deus tem um mediador perfeito que é Cristo. Então, tudo da nossa vida vai ser olhado a partir dessa perspectiva. E isso vai ser doloroso, né? Vou dizer logo, quando Jesus chama a gente para segui-lo, Ele diz, olha, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, assim, não é um convite fácil, não. Se não fosse a graça, a gente não ia. Porque imagina, olha que convite da hora, carregar uma cruz. Quem que quer carregar a cruz? É um dos piores sofrimentos que já criaram na história da humanidade. Ninguém quer. E negar a si mesmo. O orgulho, né? Esses dias o pastor Josemar Bessa, que eu gosto muito dele, das citações que ele coloca,
Ele disse assim: engula seu orgulho, né? Não engorda, não tem calorias, não faz mal, né? E eu achei muito interessante isso, porque negar a nós mesmos vai ser um processo doloroso, né? Como eu comentei, a questão do amadurecimento, até porque negar a nós mesmos faz parte do processo de amadurecimento. Nem tudo que a gente quer a gente vai ter, as coisas não vão sair também como a gente quer o tempo todo, então vai ser doloroso. Você dizer não para aquelas coisas que você é mais apegado, aquelas coisas que mexem mais com o nosso coração, com o nosso próprio orgulho, com pecados de estimação. Deus sai tirando a gente da zona de conforto para que a gente viva para o propósito dele. E não é um processo suave, é doloroso, né? Então, por que eu tenho que dizer isso para você? Você não ficar igual o personagem do desenho animado: ó vida, ó morte, né? Como eu sofro, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, o cristão agora ele vai começar a aprender, e tem que aprender a mudar o foco. O foco não é mais eu e você, o foco é Cristo, o foco é Deus. E tirar o foco da gente parece simples falando, mas na prática é difícil, né? E se você não tem uma luta nessa área, você tem até que ver se você nasceu de novo mesmo. Porque quem nasceu de novo vai ter a mesma luta que Paulo tem lá. O bem que eu quero, eu tenho muita dificuldade em fazer. O corpo mortal, a gente ainda habita na presença do pecado. Então, nosso processo de santificação vai tirando isso de nós, vai trabalhando isso em nós, mas dói. Botar o dedo na ferida, dói. Mudar hábitos antigos, dói. Pecados que são muito fortes e nos tentam muito, dói. Quem disser que não dói aqui, eu não vou acreditar, porque dói. E a Bíblia fala disso o tempo todo. Então, todo o processo de Deus nos moldando é doloroso mesmo. Por quê? Por causa do pecado. A gente não é fácil. A gente é teimoso, a gente é orgulhoso, né? A gente tem vários problemas. Então, é necessário Deus muitas vezes ser mais enérgico com a gente. E Ele faz isso muito bem. Por isso que o sofrimento é um dos instrumentos que Deus utiliza para ir nos moldando. E dói. A gente só vai estar livre da dor e do choro quando o Senhor Jesus voltar. Até lá, eu sempre gosto de repetir isso: sangue, suor e lágrimas, né? Então assim, nossa pastor, na manhã dessa o Senhor vai falar logo assim. Eu tenho que ser realista, porque a Bíblia é realista. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês que a realidade é cruel, eu também não estou deixando de lado o fato de que temos uma esperança tremenda, que é a esperança que Deus nos dá. Então assim, temos muitos motivos para nos entristecer com nós mesmos, com o pecado à nossa volta e o mal à nossa volta, mas nós temos também um privilégio enorme de termos o maior motivo para nos alegrar, que é o Evangelho, que são as boas novas de Cristo, né? Então estou adiantando logo para você não ficar deprimido até o final da EBD. Mas o resumo da coisa toda é sempre essa: o mundo aqui é complicado, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo nós temos aquele que enxuga as nossas lágrimas, que está do nosso lado o tempo todo, que nos sustenta e nos guarda até o final. Então isso já vou adiantar logo para você respirar e não ficar tenso, né? Então aí tem a questão horizontal, né? A horizontal envolve mais as questões aqui embaixo. Então nós podemos também obter a nossa identidade horizontalmente das circunstâncias, relações e conquistas. Aí é que está o problema. Nosso relacionamento vertical, ele envolve Deus e Cristo. Então a gente vai começar a se olhar na perspectiva correta. Só que quando a gente foca só no horizontal, ou seja, só aqui embaixo, na nossa vida comum aqui na Terra, a gente vai ter alguns tropeços. Porque a gente está deixando de olhar para o Criador que nos fez e conhece muito bem quem nós somos, para olharmos para as circunstâncias da vida, para olharmos para as nossas relações e as nossas conquistas. Então, se você começa a moldar sua identidade a partir das circunstâncias da vida, ou de algumas relações e problemas, ou das conquistas que você tem, vai dar problema. E aí a gente vai se entristecer, a gente vai se frustrar, a gente vai se magoar e vai dar errado. Porque, tipo assim, se você não lê o manual, se você é como eu, que compra uma coisa e só lê o manual, depois você já está para quebrar o aparelho, né? Na vida é assim às vezes. A gente não quer ler o manual, que é a Bíblia, ou buscar a resposta no manual. A gente já quer viver logo no automático e a gente mete os pés pelas mãos. Aí depois que a gente quebra a cara, aí é que a gente vai correr pro dono. A gente tem essa mania, né? As pessoas até usam aquela frase comum, dizer que brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Infelizmente o pecado faz isso. A gente só vai lembrar de consertar depois que já quebrou, sendo que a gente poderia ter evitado
todo o processo doloroso antes. Então, assim, são duas formas da gente obter a identidade: verticalmente, com Deus por meio de Cristo, e horizontalmente, com as relações, as circunstâncias e as conquistas. E essa é a parte perigosa que vai trazer muitos problemas para nós e a gente tem que cuidar. Então, temos alguns textos importantes, só para você lembrar quem a Bíblia diz que nós somos, e é importante isso, porque uma das minhas metas nessa primeira parte do livro também é você tirar o foco de você e colocar em Cristo. É você lembrar quem você é sem Cristo, você lembrar quem você era sem Cristo e lembrar quem você é a partir de Cristo. Então o foco mudou todo. A luz não está mais em você, o foco não está em você, está em Cristo. Então, vamos abrir aí Colossenses 1. E aqui, Paulo está lembrando aqui, né? Quem eram os crentes de Colossos, e também se aplica a nós. Vai dizer: a vós outros também, que outrora, ou seja, em outro momento, erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então é bem interessante, a gente está até vendo a exposição desse trecho de Colossenses, ainda não cheguei aqui, mas ele diz como éramos, né? Éramos estranhos, ou seja, não tínhamos um relacionamento com Deus, estávamos fora aí dessa comunhão, em desobediência. Ele vai dizer inimigos no entendimento. Então, sem Deus e fora de Cristo, o homem é inimigo, né? A ira de Deus está sobre uma pessoa que não tem Cristo. Isso é muito sério. A gente nunca pode esquecer isso. Então, é de onde a gente saiu. Éramos inimigos no entendimento, vai dizer, pelas vossas obras malignas. Ou seja, fora de Cristo, a gente não está bem com Deus. Não adianta, não tem para onde correr, não tem meio termo aqui. Por isso aí Paulo lembra, mas aí fomos reconciliados no corpo da sua carne, ou seja, o sacrifício de Cristo, mediante a morte dele, para nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí você olha, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Porque a gente sabe que inculpável é que ninguém é, né? Todos temos culpa de muitas coisas, né? Fora a culpa principal do próprio pecado sobre nós. E aí vem irrepreensíveis. Quem aqui é irrepreensível, né? Então, é perfeito em tudo, não somos. Mas quem é que nos apresenta diante de Deus assim? Cristo, porque Cristo é santo perfeitamente, Cristo é inculpável, Cristo é irrepreensível. Então, é nele, é assim que Deus nos vê. Mas fora dele, é em trevas, é inimigos de Deus, é rebeldes, é com obras malignas. Então, sempre tem essa mudança. Então, perceba a mudança do foco. Quando o foco está em nós, só tem coisa ruim. Quando o foco está em Cristo, só tem coisa boa. Por isso que a gente precisa de Cristo nesse processo aí, porque sem Ele, né, não adianta. Não precisa nem dizer a continuidade. Vai em Efésios aí, Efésios capítulo 2. Efésios 2 também lembra quem éramos nós sem Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos presos nesse mundo, pensando como o mundo pensa, vivendo como o mundo vive, seguindo os mesmos valores, né? Aí vem segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Então, nosso mestre antes da conversão era Satanás, era aquele que botava o cabresto em nós, nos cegava para o entendimento da palavra e atuava em nós, né? Que fala que atua nos filhos da desobediência. Então é a situação do homem sem Cristo. E depois verso 3 ele diz, entre os quais também todos nós, Paulo se inclui também, porque ele lembra quem ele era sem Cristo, qual todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Aqui nós temos os três inimigos nossos, né? O mundo, a carne e o diabo. São os três inimigos terríveis que nós temos. O mundo nos seduz para aquilo que não glorifica Deus. A nossa carne nos atrai para essas coisas, que é a nossa natureza caída. E Satanás aproveita e trabalha
né? Tanto na questão de alimentar o sistema mundano, quanto de atrair nossa carne e nos tentar para irmos contra Deus. Então, aí ele vai dizendo: andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Né? Ninguém nasce filho de Deus, em paz com Deus, todos nascem pecadores, como também os demais. Mas aí vem o verso 4, né? Por isso que o evangelho é fantástico, termina sempre com uma boa notícia no final. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Até aqui por enquanto. Depois você pode ler o restante, mas que coisa tremenda. Muda tudo, né? Antes a gente seguia para o mundo, Satanás atuava em nós e a nossa carne nos dirigia. Agora, depois de Cristo, nós temos vida. Nós podemos dizer não para nós. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita, inclusive, a colocar em prática aquilo que constantemente temos ouvido. Então, a gente não tem desculpa diante de Deus para nada. Eu não vou ler todos os outros versos, depois você pode anotar aí e conferir na sua Bíblia, porque senão a gente demoraria muito, mas você pode ler depois lá, né? 1 Pedro, 1 João, Efésios e Hebreus, que também vai ter alguns detalhes mostrando aí sobre nós a intercessão de Cristo. Então, deu para perceber, à luz desses dois textos aí, que a nossa identidade tem que ser moldada em Cristo, porque fora de Cristo a gente não presta, a gente tem uma natureza ruim. Não é só menino atentado não, né? Como os mais velhos gostam, fulano tem uma natureza ruim. Não, nós todos temos uma natureza ruim, por causa do pecado. Por isso que a gente precisa de salvação, de redenção, da transformação, que só Deus opera em nós. Ali eu coloquei C.S. Lewis, né? Eu gosto muito dele, um autor cristão, publicou livros de literatura para crianças e jovens, inclusive recomendo muito, e também escreveu alguns livros pensando sobre o cristianismo. E ali ele traz um texto que não está no livro, mas eu lembrei no momento e coloquei, que ele diz assim: mas nunca, nunca deposite sua fé num ser humano. Nunca bote fé no ser humano. Nenhum, nem você mesmo. O primeiro ser humano que você vai desconfiar é você. O primeiro inimigo que nós temos somos nós mesmos. Então, sempre, nunca bote fé num ser humano. Mesmo que seja a melhor e mais sábia pessoa do mundo. Existe uma porção de coisas interessantes que você pode fazer com areia. Eu gosto dessa ilustração que ele usa, mas não dá para construir uma casa sobre ela. Nós somos pó. Como é que eu vou confiar naquilo que é pó, como eu também sou? Como é que eu vou botar a minha esperança no pó? Como é que eu vou construir uma casa só com areia? Ou sobre a areia? Não vai funcionar. Então, Lewis foi brilhante captar isso, que a Bíblia ensina isso para nós. Maldito o homem que confia em outro homem, faz do braço forte a sua força. Então, nós não podemos confiar em nós, não podemos confiar nos outros, no sentido, eu não posso pôr esperança, né, no irmão Josias, porque ele é mortal, porque ele é pecador, né? Eu sei que ele está na luta como eu, como cristão. Então, se eu botar minha fé toda nele, em algum momento ele não vai dar conta do recado, porque ele não é Deus, ele não é Cristo, e vai falhar, e eu vou me frustrar com ele e vou me decepcionar. Então a ideia de Lewis é essa: nunca bote sua fé no ser humano. Quando você bota muita fé em alguém que você admira, e pode ser uma pessoa brilhante e tal, que você admira em vários aspectos, você vai falhar. E quando essa pessoa errar, a frustração vai ser tão grande que você às vezes vai até excluir essa pessoa, como se ela tivesse morrido. E é um pecado que a gente comete muito, principalmente na igreja. Vemos pessoas que admiramos, botamos uma fé na pessoa que a pessoa nem também está exigindo. Quando essa pessoa falha, a gente simplesmente exclui, assim, no sentido de tratar mal ou de achar que não tem nem mais esperança para aquela pessoa. A gente precisa mudar muito nossa visão da graça de Deus, do perdão nesse aspecto, porque todos nós somos pó, nós somos mortais, nós somos falíveis. Então, a Bíblia vai nos lembrar o tempo todo, nosso refúgio tem que ser Deus, tem que ser Cristo. Nele a gente pode pôr a esperança toda, né, as fichas todas, mas em outros mortais, não. Mesmo as pessoas que mais amamos, nós não podemos colocar todas as fichas. Por isso que um dos votos, o voto de casamento anti-Hobbes, foi o mesmo que eu usei no meu, já usei em outros casamentos aqui na igreja, que eu peguei do pastor Vinícius, lá de São José dos Campos. Eu acho muito bonito aqueles votos, resume bem
questão cristã, um dos itens dos votos é amar a Deus mais do que a você. Ou seja, eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo minha esposa tem que amar a Deus mais do que ela me ama, né? Nós devemos amar a Deus mais do que vamos amar nossos filhos e nossos outros parentes e irmãos, porque se a gente mudar esse foco, vai desandar. Não tem para onde correr, né? Então, muitas vezes a fonte dos nossos problemas de relacionamento, e eu posso dizer que a principal é quando a gente tira Deus do centro e bota aquela pessoa. Quando você faz essa troca, pode apostar, é como um conjunto de peças que você mudou uma peça ali, não funciona mais o mecanismo todo. Vai enganchar e não vai nem funcionar direito. Então, Deus tem que estar no centro da coisa toda. Por isso que Lewis diz, nunca deposite sua fé no ser humano. Nunca. Então, lembra disso aí. Aí vem nosso segundo pilar para construir um relacionamento bom. O primeiro é saber quem nós somos, então a gente já sabe que a gente é problema, e a gente já sabe que a gente precisa de Cristo para que a gente possa ser santo, para que a gente possa ser inculpável, irrepreensível, amadurecermos e crescermos e desenvolver saudavelmente, e assim também desenvolver relacionamentos mais saudáveis. E obviamente a segunda pergunta é a mais importante ainda, quem é Deus? Né? Porque nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, porque a Bíblia nos ensina quem é Deus, o tempo todo, mostrando os seus atributos, a sua bondade, o seu amor, o seu poder, a sua soberania, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua ira, enfim, são vários atributos que nós identificamos na Bíblia para mostrar quem é o nosso Deus. E a gente tem que saber, a gente está vivendo uma geração que é fraca no conhecimento de quem Deus é. Então tem um livro, que esse livro também daria uma excelente escola bíblica, que é do J.I. Packer, é um teólogo, ele já está bem velhinho mesmo, já escreveu muitos livros, e o Packer, ele escreveu um livro, O Conhecimento de Deus. Esse livro é fantástico, meus irmãos, se você também puder adquirir. O que vem agora, ele já vem um roteiro de estudo no final, para você estudar em casa, ou na EBD, ou em pequenos grupos, né? Excelente o livro, se eu não me engano, a editora é Cultura Cristã que publica ele, então é um livro fantástico. E tem os atributos de Deus da W. Pink, que alguns irmãos aqui já leram. O Pink era um pastor batista antigo, escreveu esse livreto, se eu não me engano, a PES publica ele, chamado Os Atributos de Deus. Então são assuntos que a gente sempre tem que estar revisando, relembrando, estudando e maravilhado com Deus em adoração mesmo, porque Deus é único, né? Então nós vimos na outra quem nosso Deus é um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito estão envolvidos na criação, estão envolvidos nesse projeto da glória de Deus e de nos transformar. Então a gente nunca pode esquecer desse detalhe. Então, quando a gente pensa quem Deus é, a gente está falando de adoração. Então os 2 pilares do relacionamento, o primeiro é a identidade, o segundo é a adoração. Identidade, você viu aí, tem que estar centrado em Cristo, tem que ser a partir de Cristo. E o segundo pilar é a adoração. Nós parecemos com aquilo que nós adoramos, né? Então, a adoração ela é central na nossa vida. Você vê que tem uma mãozinha ali controlando o coração. Quem controla o seu coração? Quem dirige o seu coração? Quem é o árbitro do seu coração, como Colossenses 3 vai dizer, né? Falando de que Cristo tem que ser o árbitro em nossos corações, porque quem tem que dirigir é Ele. Isso envolve a nossa adoração, e a nossa adoração está voltada às coisas que são mais importantes para nós. E aí a gente precisa, porque quando eu bagunço o item da identidade, bagunço da adoração, não tem relacionamento que vá para frente. Nenhum, absolutamente nenhum. Por isso que o mundo está do jeito que está. Então abre Mateus aí, capítulo 6. Lá tem um texto que ajuda a gente a refletir. Onde é que está meu tesouro? Onde é que está o seu tesouro? O personagem da Dona Florinda do Chaves, todos aqui com certeza já viram, chama o filho de tesouro. E Kiko é um menino extremamente mimado, né? Que, enfim, tem toda aquela cena ali, embora seja comédia, mas o autor, obviamente, foi bem sagaz em pegar algumas manias que nós temos. E você vê que a Dona Florinda chama Kiko de tesouro. Ela não quer nem saber se Kiko está errado ou não. Ela já vai logo dando razão para ele. Enfim, se você cria um filho como o Kiko, ele não vai ser engraçado na vida real. Na comédia é. Né? Ali no teatro é.
mas na vida real não. E qual é o problema ali? Porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa vida comum. Podemos fazer do filho nosso tesouro, dos nossos bens o nosso tesouro, o cônjuge o nosso tesouro. Então, se você muda o foco da adoração, o barquinho vai afundar. Aí Mateus 6, verso 19, tem lá um texto que já é bem conhecido dos irmãos, que é falando dos tesouros do céu. E aí vai sendo dito aqui, né, Jesus ensinando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus não está falando de tesouro, literalmente, um baú cheio de joias e moedas de ouro. Jesus está falando daquilo que é o principal. E o nosso coração está no nosso tesouro. E qual é o seu tesouro? Né? Seu tesouro é Cristo? Ou você tem colocado outros tesouros no lugar de Cristo, que consequentemente vão trazer, estão trazendo problema para a sua vida? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar: onde é que está seu coração? Né? Qual é o foco? Porque se não for Cristo, está errado. Está tudo errado. Pode desmanchar e fazer de novo. Então, você tem que lembrar disso. Onde é que está meu coração? Né? E aquilo que a gente mais valoriza. Então envolve a nossa adoração. Por que as pessoas, quando a gente vai lá fora, você vai ver um monte de gente fingindo que está feliz, mas não está? Porque tanto a identidade está distorcida, por não terem um fundamento, que é o Senhor, e a adoração está distorcida. As pessoas adoram vários outros deuses e ídolos do coração, menos a Deus. Então, os relacionamentos vão funcionar? Não. Quando a gente vê um relacionamento de um não cristão funcionando, não é mérito dele também. Embora ele possa pensar assim, é a graça comum de Deus, que sustenta também. Então, Deus tem os seus planos e as suas direções que, né, estão muito além da nossa capacidade de entender, mas o fato é, a adoração errada vai dar errado. Se o meu coração não é controlado por Ele, meu coração vai ser controlado por outra coisa ou outra pessoa. Não tem como você ficar indeciso no vácuo aí nesse processo. Outro texto é o Salmo 139, obviamente nós não vamos ler todo, mas ali são dicas da Bíblia para você mudar o foco da adoração, lembrando quem Deus é. Então a gente precisa adorar a Deus como Criador. O Salmo 139 é clássico ensinar sobre isso. Depois você pode ler, e ler orando, e ler meditando, e pensar bem na grandiosidade de Deus, que é uma coisa extraordinária. Então devemos adorar a Deus dessa forma. Ele nos criou, Ele é o dono de tudo. Precisamos adorar a Deus como soberano. Atos 17, também o apóstolo Paulo lá vai, quando está ali em Atenas conversando com aquela galera toda intelectual, Paulo vai dar vai fazer uma pregação fantástica mostrando o quanto Deus é soberano, né? Deus é dono de tudo, Ele não pode ser confundido com a criação e com os objetos. Ele é o dono, Ele quem sustenta, Ele tem toda uma obra através do seu Filho para a salvação. E nós precisamos adorar a Deus como nosso Salvador. São 3 itens que envolvem aí, é um resumo do resumo de como devemos adorar nosso Deus. Como Criador, como Soberano, como Salvador. Então, como Criador, foi Ele quem criou os relacionamentos, Ele quem planejou todos os relacionamentos, embora por causa do pecado tenha dado errado. Ele também é soberano, que apesar de ter dado errado, Ele está no controle e vai redimir toda a criação. E vem a salvação, que aí vem toda a transformação que é operada em nós, que permite com que os relacionamentos sejam também salvos. Pessoas salvas, relacionamentos consequentemente salvos. Porque a pessoa vai mudar de vida, de visão. Isso acaba que, óbvio, vai ter os problemas no decorrer da caminhada, mas ao mesmo tempo você tem um remédio e a esperança no decorrer da caminhada. Então, quem controla seu coração? Qual é o centro da adoração? A adoração não é só vir na igreja e cantar. A adoração é principalmente o que acontece fora da igreja, no seu dia a dia. Porque se você só canta com a vida completamente distante ou divorciada de Deus, não adianta nada. Inclusive, alguns dos profetas, ao denunciar os pecados de Israel e de Judá, vai dizer: olha, Deus, os cânticos de vocês não soam bem aos ouvidos de Deus. Na verdade, Deus tem nojo do que vocês estão fazendo, porque o coração está completamente longe. Então, a adoração ela é bem mais ampla, envolve todas as áreas da nossa vida, envolve o foco principal. Onde é que está meu tesouro? Onde é que está meu coração? Porque se não tiver em Cristo, você já sabe. Então, são os 2 pilares para um relacionamento funcionar.
para os relacionamentos, na verdade, funcionar. Identidade e adoração. Então, lembrem-se disso aí. Aí vem a perspectiva de Deus sobre as nossas palavras. E quando se trata de relacionamento, palavras é como a gente vai se comunicar, não tem como viver sem as palavras, né? E as nossas palavras, eu coloquei itens que o autor traz lá, e só para você não se assustar ali, o primeiro é: nossas palavras têm poder. Mas não é poder de criar ou mudar a realidade, não. Note bem aqui, porque o autor também não está querendo dizer isso. Porque há uns anos atrás surgiu um movimento dentro das igrejas cristãs, que vem dos Estados Unidos, tem até um livrinho, não sei se alguns chegaram a ler, mas no início da minha fé eu li um livro A Poder em Suas Palavras, do Don Gossett. Era um livro pequeno, publicado pela editora Betânia, e esse livro ia mostrando que os crentes têm um poder tão forte na palavra, que se eu disser que vai chover, vai chover, né? Se eu disser que eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Tem muito a ver com o pensamento positivo, que é outro movimento que surge, não na igreja, mas que entra na igreja, onde a pessoa imagina assim, não sei quem lembra, mas sai um livro e filme chamado O Segredo, e nesse livro ensina que se você pensar bem o que vai acontecer, e lá tem um cara contando a história que estava endividado e pensou muito que ia conseguir dinheiro e de repente apareceu dinheiro na conta dele. Ou se fosse assim, era uma beleza, né? Tem um problema, pense positivo, vai dar certo, cruza os dedos como as pessoas fazem. Não é nesse sentido que o autor está falando. Então quando ele diz que há poder em nossas palavras, é poder no sentido do que elas podem causar a alguém, ou quando nós nos comunicamos. Então, por exemplo, se um líder fala uma coisa, as palavras dele têm um poder maior do que uma pessoa comum. Por quê? Por conta da responsabilidade que está sobre ele. Então, políticos, formadores de opinião, isso envolve os pastores também, a gente tem que orar e pedir a Deus para medir cada palavra. Uma palavra fora do lugar, ainda mais hoje, que assim a gente está numa guerra de ideias e cultural muito forte. Qualquer palavra, qualquer discurso descolocado, a mídia recorta aquilo ali e joga o negócio. E aí, meu filho, até você apagar o rastro ali, explicar e mostrar o contexto, já foi dor de cabeça, já deu briga, já deu processo. Nações podem entrar em guerra por causa de palavras malditas ou descolocadamente. Então, as palavras, Deus foi quem criou as palavras, é importante lembrar, por isso que eu coloquei Gênesis 1 ali, as nossas palavras pertencem ao Senhor. Quem criou foi Ele. O primeiro a falar, ou que nós sabemos que falou, foi Ele. Porque, né, antes da criação só tinha Ele. E a Gênesis 1 o tempo todo, e Deus diz, haja isso. E Deus diz, haja isso. E Deus nos criou também com a capacidade de falar, de nos comunicar. Nós somos os únicos seres da criação que temos essa capacidade. O papagaio, ele só repete, ele não tem noção, ele só está repetindo os sons que ele pega ali, mas os animais não têm a capacidade que nós temos de comunicação. Por isso que Deus, para brecar também o pecado do homem lá em Babel, confundiu a língua dos homens. Porque diz, moça, esse povo falando uma língua só vai dar trabalho. E vai se bananar mais ainda. Então, por um ato até gracioso da parte dele, Deus faz com que as línguas se modifiquem. E aí hoje nós temos vários idiomas no planeta, de maneira que não é muito fácil se comunicar. Então tem a barreira da língua e tem a barreira também de como você fala. Então o poder que está nas nossas palavras é esse. Imagina, uma pessoa que está doente e você chega, como já fizeram comigo uma vez, que eu peguei uma bactéria que meus cílios caíram, meus olhos, eu fiquei sem nenhum cílio. E passei um tempão tentando descobrir o que era, e aí tinha uma prima da minha mãe que dizia assim, olha, eu tinha um compadre, começou assim, caiu os cílios, depois a sobrancelha, o cabelo, ele morreu. Aí foi quando eu desesperei e pensei, agora já era, né? Vou fazer meu testamento, vou me preparar porque agora vai, né? Então, não é a coisa mais sábia para você falar a alguém que está passando por alguma dificuldade. Então, é nesse aspecto, porque a gente pode entristecer pessoas, magoar pessoas, e é por isso que a gente precisa pensar no que a gente vai falar, né? Em momentos, os mais variados momentos, até para pacificar, para resolver problemas, a gente precisa trabalhar. Então, Deus é o dono das palavras, nossas palavras refletem o nosso coração, e elas não pense que é inocente assim, não. Deus conta aquilo que falamos. Porque o que falamos está ligado àquilo que pensamos, e o que pensamos está ligado ao nosso coração, que é de onde procedem as fontes da vida, como a Bíblia vai dizer. Então, abre Tiago aí rapidamente, porque é importante.
controlar a língua, só Deus pode dar esse poder, né? Vou dizer logo. Então, por isso que Tiago é importante lembrar, né? O mundo das conversas é um mundo de problemas. E relacionamento tem problema por causa das palavras. Porque às vezes a gente tem aquele momento que você quer expressar algo para a pessoa que você se relaciona e você não sai do jeito que você queria, a pessoa entende errado e aí embolou o meio de campo e aí é mais pepino. Isso acontece muito no relacionamento conjugal, né? Homens geralmente têm uma frequência, mulheres outra frequência, você tenta se expressar de uma forma, de repente o que você falou não ajudou o processo e aí acabou de piorar e aí é como se você jogasse gasolina no fogo, né? Então, por isso que Tiago, no capítulo 3, no verso 2, parte B, que é um trecho onde ele fala da língua, pense num trenzinho perigoso, pequeno e perigoso é a tal da língua, por causa disso. Depois do pecado, nossa língua se torna uma arma poderosa. Se brincar, ela é a mais perigosa que tem nesse mundo caído, é a língua. Então, o capítulo 3, verso 2, parte B, diz assim, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Só que esse trecho de Tiago é interessante, porque ele mostra todo o perigo da língua. No verso 8 ele vai dizer, nenhum dos homens é capaz de domar. Ou seja, se não for pela graça, nós não conseguimos. Se não for pela graça, a gente não guarda segredo. Se não for pela graça, a gente fofoca. Se não for pela graça, a gente mente. Se não for pela graça, a gente trata mal alguém com as nossas palavras. Então, assim, Deus leva em conta cada uma delas, né? Então, lembre-se sempre disso, porque elas expressam aquilo que está em nós. Então, o mundo das conversas é problemático. Tem uma galera boa aqui que fez letras, sabem lá da análise do discurso, que é uma área da linguística, onde vocês ficam o tempo todo analisando o que é que está por trás do que todo mundo fala, e geralmente quem gosta dessas áreas é mais aguçado quando vê notícia e tal, né? Embora tenha aqueles que aplicam a análise do discurso até no dia a dia, normalmente, é uma ferramenta muito interessante, mas já desde a antiguidade, os homens já pensam e sabem que as palavras não são só palavras, elas não são só aquilo que falamos ou expressamos, mas elas vêm carregadas de tudo aquilo que está dentro e de tudo aquilo que está por trás do que a gente quer dizer. Por isso que a Bíblia nos chama a sabedoria e por isso que o mundo das conversas é um mundo extremamente problemático, por causa das palavras. Então, sem a graça, e a gente sabe que a maior parte do mundo não teme a Deus e não vive para Deus, então já dá para entender porque sempre vão ter conflitos até a volta de Cristo. Guerras e rumores de guerras e relacionamentos e problemas de todos os tipos por causa das palavras. Então, relacionamento sem palavra não existe, né? A gente vai ter que falar, a gente vai ter que se comunicar. Só que na comunicação a gente precisa também da graça de Deus, né? Ontem o pastor Fabrício no casamento, trazendo Tiago lá, princípios de Tiago para o casamento, foi muito feliz falando sobre isso. Ele falou da importância até de ouvir, né? Porque aí em Tiago mesmo, no capítulo 1, é onde a gente vai ver no verso 19, ele dizendo assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, segura. Antes de você dizer um monte de coisa, freia, né? Pisa no breque, porque você que tem que controlar a sua língua e suas emoções. E óbvio, com a graça a gente consegue. E os problemas das palavras são problemas do coração, né? Lucas 6,45, abre lá. Então as palavras elas não vêm de outro lugar, vêm de dentro. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio, o coração. E aí João Calvino, grande teólogo do século 17, ele vai dizer que as palavras foram criadas para revelar o nosso coração. E, de fato, então a boca fala o que o coração está cheio. Preste atenção no que você fala, ore antes de falar, sempre busque sabedoria, porque controlar a língua é pelo poder de Deus. Tiago diz, olha, nenhum homem consegue domar a língua, sem a graça, obviamente, né? Porque Tiago está num contexto específico. Então,
A gente precisa da graça para saber o que falar, a hora certa de falar, com quem falar, como falar, para evitar criar mais problemas ainda do que nós já temos. Então, palavras ditas descolocadamente podem ser um desastre, né? Já diziam os sábios antigos, é como uma flecha que você lança, depois que você lança uma flecha, ela não volta mais, já foi. Então pense, e no contexto de relacionamento, pense, porque às vezes você tem circunstâncias que não é a melhor hora para falar alguma coisa, né? Por exemplo, sua esposa está na TPM e você vai falar de problema, ou você está querendo dormir e vai falar de problema, não são as melhores horas para se trabalhar. Então, estou citando exemplos que o próprio autor usa no livro, né? Porque às vezes a gente vai falar na hora errada e bagunça o negócio todo, né? É igual, tipo, velórios, né? Velórios são momentos que às vezes a gente fica bem descolocado no que falar para a pessoa enlutada. Eu sempre digo, olha, se você não sabe o que falar, não fale nada. Só abrace, né? Dê o seu apoio, esteja presente, mas se você não sabe, não fale, porque já vi tanta gente falar coisas mais sem noção em momentos de velório, né? Às vezes quer confortar a família, acaba piorando o negócio mais ainda. Então, precisamos de sabedoria. Então, nós devemos falar como embaixadores. A base para isso é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Você pode abrir lá também. Somos embaixadores de Cristo. E isso vale para tudo na vida do cristão. Capítulo 5, verso 20, é onde Paulo diz: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando de reconciliação, mas esse princípio de sermos embaixadores em nome de Cristo vale para todos nós. Então, o embaixador, para quem não lembra, são aqueles que representam uma nação. Por exemplo, hoje as nações têm seus embaixadores e as suas embaixadas em países amigos, e lá vão embaixadores, pessoas que são escaladas para trabalhar lá e agir em nome do outro país. Então, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos ou na China, ele vai ser o representante do Brasil ali. O que o governo mandar ele falar lá, ele fala lá. Ele não representa ele. Ele não vai conversar com o líder de uma nação como se eu estou falando. Não, estou falando em nome da nação brasileira. Estou falando em nome do governo brasileiro. Então, pensa na responsabilidade do embaixador. E na antiguidade, ali uma figura dos antigos embaixadores, um embaixador romano, está ali o imperador sentado, o embaixador chegando. Não era fácil a vida do embaixador aí, porque às vezes ele ia dar um recado para declarar a guerra e alguns líderes matavam o embaixador e mandavam a cabeça de volta para o país dele para dizer: olha, nós não queremos acordo de paz, então nós vamos brigar. Então, você ser embaixador no passado era tenso, porque muitas vezes era o que acontecia. O embaixador ia ser um aviso do que a nação queria dizer para a outra. Então, às vezes cortava a cabeça, ou prendia, ou humilhava de alguma forma para dizer: nós não queremos acordo. Então, quando o país entra em guerra, os embaixadores são retirados daquela nação, né? Acontece, vamos supor, o Brasil brigou com um país, o embaixador do Brasil vai vir embora para cá de volta, e o embaixador daquela nação aqui volta para o país dele, ou seja, estamos de relações cortadas. Os embaixadores têm esse papel. Então, tem que estudar muito, tem que ter um preparo muito bom, tem que falar muito bem outras línguas estrangeiras, conhecer bem a cultura mundial e vários. Por isso que o nosso país, historicamente, teve embaixadores que se destacaram bastante, que resolveram conflitos importantes e que resolveram muitos pepinos do país, né? Um famoso, que é quase que um dos pais da coisa, é o Barão de Rio Branco. Então, você vê o nome dele aí em algumas instituições públicas. Eram homens com habilidade fantástica de resolver conflitos. Tipo, os países estão querendo guerrear ali, o cara chega com a ideia assim que é Deus que coloca e o cara resolve o problema todo. Então, existem várias figuras dessas aí. Então, nós, como embaixadores, não de Brasil ou de Chique-Chique, até porque Chique-Chique não teria um embaixador, mas de Cristo, a coisa é muito mais séria. Porque nós somos cidadãos com dupla cidadania, nós estamos aqui, mas nós também pertencemos a outro reino, e nós somos embaixadores desse outro reino, de maneira que o que falamos e como agimos vai trazer aí a representação do nosso Senhor. Então, por isso que a gente tem que zelar muito por aquilo que a gente fala, pelo nosso comportamento, não com medo do pastor da igreja, mas por temor a Deus, né? Se eu tenho Deus, se eu temo a Deus, se eu amo a Deus, eu vou viver para a glória desse Deus, então vou buscar sabedoria. E nós devemos falar como embaixadores. Então,
Segundo aos Coríntios, aí no capítulo 5, tem um verso que eu gosto muito, só para lembrar logo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: ele morreu por todos, né? Que Paulo está num contexto, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E aqui está um versículo chave também para a questão do relacionamento. Mas para que você viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos. Não pertencemos mais a nós mesmos. Só que eu poderia parar aqui e já resumia e fechava a coisa toda. Então assim, você e eu tem que lembrar, não vivemos mais para nós mesmos. Ah, pastor, mas eu não queria fazer isso, eu não queria ir para tal lugar. Você não é mais seu. Você não pertence a você. Você é de Cristo agora. Você é propriedade do rei. E se você é um embaixador do rei, é assim. O rei manda, você obedece. Você é um servo do rei, você tem que agir em favor do rei. Não tem opção assim. Tipo, eu não vou, o meu pé está doendo, está chovendo. Não. Eu tenho que obedecer. Então, Cristo liberta a gente da gente mesmo. E como eu falei para vocês no começo, é doloroso. Porque você acha que a gente vai de bom grado, assim, não é fácil não. Deus vai trabalhar na gente para que a gente entenda bem isso. Não pertencemos a nós. Então essa é chave para a gente desenvolver isso. Aí tem Efésios 4, é de onde ele tira dicas para você se comunicar melhor, para você falar melhor. E Efésios 4, 29 é o texto aí que nós vamos usar. Efésios 4, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? E se unicamente é que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Dica chave: não saia da vossa boca palavra torpe, né? Só o que for de proveito. E palavras torpes aqui envolve xingamentos, envolve mentira, envolve fofoca, envolve tudo aquilo que não presta no reino das palavras. Então, desses pontos ele diz, olha, leve em consideração a pessoa quando você fala. Às vezes você está falando com uma pessoa que é mais sensível emocionalmente e, portanto, vai necessitar que você tenha mais tato para falar com aquela pessoa. Porque se você for muito de vez, a pessoa não vai aguentar o negócio. Tem gente que é mais melindroso. Tem gente que tem a casca mais dura e você pode chegar logo mesmo assim mais duro e dizer logo as verdades mais diretamente. E por sinal, a gente tem que pedir a Deus para ser mais assim, porque a gente precisa ouvir verdades que são duras para nosso próprio bem. Então, leve em consideração a pessoa, por isso que ele está usando todos os trechos do capítulo 4, 29 e 30, né? Unicamente aquilo que for bom para a edificação. Então, se não vou edificar alguém, se eu não vou melhorar, se eu não vou ajudar a pessoa, então não fala. Né? Lembra sempre disso antes de falar alguma coisa para alguém. Aí vem, leve em consideração o problema, porque eu tenho que saber o que é que eu estou lidando, eu preciso saber o contexto. Tem gente que às vezes entra no problema do outro, não está sabendo o contexto, embola mais ainda o meio de campo e é complicado. Por isso que aí a própria palavra ensina, né? Vai dizer, conforme a necessidade, né? Primeiro que for para a edificação, leve em consideração a pessoa, depois conforme a necessidade. Eu preciso pensar, é sábio eu dizer isso agora? É o momento de eu dizer isso agora? Tem momento para cada coisa, para falar cada coisa, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso com relação ao problema que a gente quer resolver, até porque ali vai ajudar a gente a resolver problemas de relacionamento também. Então leve em consideração a pessoa, leve em consideração o problema e também, com base no texto, leve em consideração o processo, né? Para que possa beneficiar aqueles que ouvem, aqueles com quem eu estou falando. Então a nossa versão traz, transmita graça aos que ouvem. Então todo esse processo aí para a gente aprender a se comunicar melhor, falar melhor, para que tenhamos menos problemas de relacionamento. Não tem como sermos perfeitos, mas diminui. Então é orar e buscar na palavra sabedoria, porque comunicar é difícil, difícil mesmo. E no mundo caído mais ainda. Talvez alguns de nós tenham mais dificuldade ainda. Tem muitas emoções que nós não expressamos bem, porque não conseguimos nem colocar, expressar como é que eu vou dizer isso, como é que eu vou falar. Então, há momentos que você percebe que você pode criar até mais atritos. Então, vá orar primeiro, vá buscar sabedoria em Deus, para você saber o que falar, como falar, quem falar, a hora certa de falar, porque
A fala e a comunicação envolvem boa parte dos nossos problemas de relacionamento. Se a gente se comunicasse como devia, se não tivesse pecado no mundo, não teríamos problema nenhum, porque teríamos um coração diferente, teríamos um pensamento diferente e a nossa língua ia ficar no lugarzinho certinho que ela foi criada para ficar. Então a gente precisa pensar sempre nisso. Devemos falar como embaixadores. Lembre-se sempre, né? Coríntios 5,15 ali, não pertencemos a nós. Você não vive mais para você. Essa é uma verdade dura de saber. Talvez você está até achando bonito dizendo amém, mas na prática você sabe que não é fácil não ser mais da gente. Não mando no meu nariz, não faço mais o que eu quero, não vou mais onde eu queria, vou ter que abrir mão de tantas coisas da minha vida por causa daquele que morreu por mim na cruz. Então, lembra disso. Encarando conflitos de frente, ninguém gosta de conflito, mas não tem como não encarar. Eu não gosto, a minha tendência é querer fugir dos conflitos, né? Eu falo por experiência pessoal, porque tem os extremos. Tem quem gosta do bicho pegando e tem quem corre do bicho pegando. São dois problemas, né? Porque os extremos, a gente sempre tem essa tendência dos extremos. Porque se a gente evita os conflitos e foge deles, a gente não resolve problemas que tem que ser resolvidos e que tem que ser encarados e que tem que ser desafiados. E quando a gente entra também nos problemas sem pensar, sem sabedoria, você vai aumentar mais ainda o problema. Então, conflitos vão ter entre familiares, entre amigos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre cônjuges, não vai faltar. Então a gente precisa encarar os conflitos, não tem para onde correr. A gente vai ter que pôr o dedo na ferida. E, como eu já disse, dói. Ouvir a verdade dói. Falar a verdade nem sempre é fácil. Então, a gente precisa da graça de Deus nesse processo. Ali, mais uma vez, eu vou citar o Lewis. Eu também gosto muito desse trecho. Não está no livro, mas eu lembrei dele. Lewis tem um livro que ele fala Os 4 Amores. E tem um livro que ele fala sobre sofrimento, que por sinal é muito bom. C.S. Lewis conheceu a mulher da vida dele quando ele já tinha 60 anos de idade, se eu não me engano. Que era uma amiga, que ele casou com ela para ela não ser deportada para outro país. Só que aí, com pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com câncer nos ossos. Né? Eles ainda tiveram a oportunidade de fazer uma viagem que ela tinha um sonho de fazer, mas ela morreu. Né? E Lewis escreve 2 livros sobre sofrimento. Ele escreve um antes dele passar por um sofrimento mais difícil, e ele escreve o outro depois que ele passa, né? Que é o Surpreendido pela Alegria. Está disponível na nossa língua. E é óbvio que é diferente. Você falar do sofrimento teoricamente, falar do sofrimento na hora que o bicho pegou, muda tudo. Ele mesmo fala da crise de fé que ele teve, da dor que ele passou. Então, assim, quando ele vai falar do amor, porque às vezes a gente vai ter uma tendência a se fechar, para evitar problemas ou para não se magoar. Mas como a gente já viu na outra aula, esse não é o caminho também. Porque viver, a gente vai se ralar, a gente vai se machucar, a gente vai ter atritos, não tem como. E fugir da vida também, nós não fomos criados para isso. Então, a gente já está nela, segue até o fim, porque Deus vai transformar tudo no final. E aí, sobre o amor, a pessoa que quer fugir dele para não se magoar, ele diz assim: amar é você sempre ser vulnerável, não tem jeito. Amar, você vai se expor. Porque tem pessoas que, tipo, eu não quero ninguém, não quero me relacionar, não tem amizade, é fechada, é bruta, aquela coisa, mas é porque ela tem medo de amar e saber que vai doer. Só que viver e amar, e nós somos criados, vai doer mesmo. Cristo, para demonstrar o seu amor por nós, foi com dor e foi com sangue. Né? Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas ele ainda assim nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor é bem profundo na Bíblia. Então, amar é sempre ser vulnerável. Sempre você vai se expor. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. A gente lembra logo daquela música, né, que brasileira famosa, o sinônimo de amar é sofrer. De uma certa forma é. Porque no mundo caído o amor não está funcionando como ele deveria, por causa do pecado. Então, amar dói, né? Aí vem os problemas, as pessoas que amamos vão nos magoar, filhos vão nos decepcionar, pessoas que gostamos, enfim, não vai faltar dor. E as dores maiores vêm sempre daqueles que amamos. Nós vimos desde o começo, as maiores alegrias que vamos ter na vida vão vir dos relacionamentos, mas também as maiores tristezas que nós vamos ter na vida vão vir dos relacionamentos. Por isso que a gente precisa da sabedoria bíblica. Então ele diz, vai doer, talvez vai se partir. E se você quiser ter a certeza de manter seu coração sem dores e sem problemas, você não deve entregá-lo a ninguém, e nem mesmo a um animal.
né? Envolva ele cuidadosamente com seus hobbies, vai ali se distraindo, foge da realidade, seus pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde ele bem seguro na esquife do seu egoísmo. É porque eu não coloquei ali, mas ele disse, se você quer escapar do amor, só no inferno. É o único lugar onde você vai se ver livre do amor para sempre, é lá. Mas fora de lá, nós fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados e também a Bíblia vai dizer, amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Está tudo ligado, e dói, e vai doer, e é dor de cabeça, e é choro, e é problema, e é pepino. Então, a gente sempre precisa lembrar da esperança da palavra. Então, a causa e a cura para os problemas, né? Ali eu tinha colocado uma figura da briga dos jogadores, que é muito comum. Ali tem o ex-jogador Kaká apartando uma briga do Cristiano Ronaldo com a galera do outro time, porque geralmente, algumas vezes eles chegam mesmo na porrada. Mas não é só jogador de futebol que briga, assim, né? Infelizmente acontece também na casa da gente. Então a causa a gente já sabe por que a gente briga uns com os outros. Leia Tiago 4, de onde é que sai tudo de ruim? É do nosso coração, a culpa é nossa. Então assim, tudo de ruim que nos ocorre, nós também temos a nossa parcela de culpa maior ou menor. Problemas nos relacionamentos nunca é um só. Assim, geralmente um vai ter o peso maior, mas todo mundo tem suas parcelas de culpa em alguma medida, em algum momento. Não tem como a gente fugir disso. O que para mim se tornou mais importante do que meu relacionamento com Deus, Tiago 4:4, então você tem que pensar nisso, porque se alguma coisa se tornou mais importante que seu relacionamento com Deus, vai ter problema depois, né? Você vai colocar seus relacionamentos no lugar errado. O que Deus faz com as pessoas que o abandonam por outra coisa, Tiago 4 também vai ensinar, então você pode anotar, a gente não vai ter tempo de ler ele todo agora. E uma vez que nós fomos salvos, o que é que a gente tem que fazer? Porque depois de crente, a gente pensa, não vamos ter mais problemas de relacionamento. Vamos. Mesmo lá onde todos são crentes, também vão ter problemas de relacionamento. Porque a Bíblia não mente, não. A Bíblia ela dá o raio-x certinho do nosso coração. Então, a gente precisa da graça, a gente precisa do direcionamento. Então, a causa está sempre, a gente tirar Deus do centro, a causa está sempre também no nosso próprio coração, a nossa tendência pecaminosa, nosso egoísmo, nosso orgulho e outras coisas mais. E o que a gente tem que fazer, obviamente, é sempre a questão do arrependimento, do perdão e da volta para Deus. É o que vai ajudar a gente a curar isso aí. Aí, ali são as razões pelas quais nós brigamos. Quando a gente vai olhar as brigas, todas vão ter alguns desses itens. A gente briga por conforto, né? A nossa preguiça santa, entre aspas, de cada dia. Então, quando mexe com o nosso conforto, eu quero ficar sossegado, eu quero ficar em paz, eu não quero que ninguém fale, eu não quero que ninguém atrapalhe meu sono de beleza, não quero que ninguém atrapalhe o meu descanso, a gente briga, a gente fica valente, a gente acorda de mau humor, né? Que é uma luta que muitos de nós temos, mas nós não temos desculpa. Isso envolve uma das razões pelas quais a gente briga, é o nosso conforto. Por isso que Deus chega já derrubando a gente da cama, né? Na conversão, não é nem acorda, filho, não, acorda, aí puxa logo de vez para você acordar para a vida, porque é algo bem forte. Então, a gente briga por conforto, a gente briga por prazer, né? E prazer em todos os sentidos possíveis, aquilo que nós gostamos de fazer, tipo, nosso programa de TV favorito, alguém vai inventar de assistir uma coisa na hora, já vai dar uma briga, né? Hábitos que nós temos, coisas que nós gostamos de comer, a gente vai brigar, tipo, deixei o último pedaço de pudim na geladeira, já passei o dia pensando em comer ele, chego em casa, meu irmão foi lá e comeu. Né? Todo mundo às vezes tem um irmão que come o último pedaço de alguma coisa. Né? Quem tem mais irmãos aqui já sabe como é. Sempre tem e vai dar briga, porque mexeu com o nosso prazer. Eu não quis dividir, ele também não quis, então a gente já vai criar uma guerra mundial por causa disso. E os outros prazeres, então quando mexe naquilo que a gente tem prazer, naquilo que a gente gosta e não sai do jeito que a gente quer, a gente já fecha a cara e a gente já briga. Reconhecimento, né? Aquele desejo que a gente tem de ser reconhecido, mas o cristão ele tem um bônus bom aí, porque Cristo tira esse foco da gente. Então, quando o foco está em Cristo, a gente não liga se vai ter o reconhecimento. O que importa é que Deus reconheça. O que importa é que Deus está vendo e Deus recompensa a cada um na hora certa. Não tem ninguém melhor para nos reconhecer do que Ele. Então, tente trabalhar no seu coração, tirar do seu coração essa ideia de ficar, ninguém me reconhece, ninguém agradece, ninguém vê o que eu faço. Na igreja não vale, na igreja o foco é Cristo.
Se pudesse esconder todo mundo assim, só Cristo, mas só que Cristo escolheu a gente para assumir várias funções. Tem tanto aquele que vai ficar mais visado, quanto quem prega, quem ensina, quanto aquele que fica um pouco mais anônimo, quem está ali no som, na multimídia ali, né, só controlando os negócios, mas que são extremamente importantes para o andamento, para facilitar o andamento do culto, são todos importantes, mas questão de reconhecimento, se eu fico o tempo todo, ninguém me agradece, não vou fazer mais não, porque ninguém dá um obrigado, ninguém vê o que eu faço, ninguém faz uma placa em minha homenagem e coloca lá na praça. Não, o foco é Cristo. Então, é uma das coisas pelas quais a gente briga, até em família também, né? Às vezes você está lá, faz aquele trabalho sempre, o filho não liga, você lavou a louça, o copo está lá de novo, e não lava de novo, e aquele jeito você fica, ninguém dá valor ao meu trabalho, ninguém dá valor ao que eu faço. Busque trabalhar no seu coração e fazer sempre para Deus. E pedir que Deus mude os outros para que você não se chateie tanto ou chateie os outros. Por poder, também brigamos por poder. Posições melhores, posições maiores. Isso também acontece muito em ambientes de trabalho, questões políticas, né? Cargos e coisas que vão nos favorecer mais são coisas pelas quais brigamos, né? Então, política e o próprio partidarismo envolve essa questão de poder, né? Porque envolve trabalho, envolve salários melhores em algumas coisas. Tem empresas que a guerra, um passa por cima do outro para conseguir um cargo, uma vaga, e não está nem aí para a ética, para o bem do outro, nada. Então a gente vive num mundo assim. E a questão do controle. A vontade de ter controle também nos leva a brigar, e a gente vai percebendo no decorrer da vida que nós não temos as coisas sob controle, só Deus controla tudo. E por aceitação, eu preciso, mereço ser aceito, né? Hoje a gente vê muito isso. É também um pecado muito recorrente na juventude, onde está ali formando o caráter e a personalidade, e aquela coisa de aceitação, ninguém vê, aquela coisa de chamar a atenção, acontece muito. Enfim, são uma lista que, se a gente identifica nos conflitos, você pode observar que são as razões pelas quais nós brigamos constantemente. Ou fechamos a cara, ou, enfim, temos algum tipo de problema ou atrito. Ali eu tirei aquele trecho do próprio livro. Ali eu cito Lewis de novo, porque Lewis é um cara que Deus deu uma mente privilegiada, embora eu não concorde com tudo que ele ensinava, ele tinha lá também suas falhas, mas é um autor tremendo. Ele diz assim sobre o perdão. Perdoar as incessantes provocações da vida diária, que perdão é um item básico do cristão. Não tem como, sem ele aí não ia funcionar nada. Então, perdoar as incessantes provocações da vida diária, continuar perdoando a sogra mandona, o marido briguento, a esposa resmungona, a filha egoísta, o filho enganador. Como podemos fazê-lo? Somente, penso eu, Lewis falando, lembrando-nos do nosso próprio mal e das nossas orações toda noite, quando dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão nos é oferecido somente nesses termos. Recusá-lo significa recusar a misericórdia de Deus para conosco. Não há o menor indício de que exista alguma exceção, e Deus está falando sério, né? Então, e a gente sempre tem esses problemas, ali eu sou exemplos, né? Pode ser o seu caso, né? Da sogra mandona, do marido briguento, da esposa resmungona, do filho egoísta, tem aquele filho que não está nem aí para a mãe, para o pai, enfim, ele quer viver a vida dele, ele acha que ele é o centro do mundo, e enfim, o filho enganador, que sempre tem, né? Aquele que dá trabalho, e várias outras situações que a gente tem que perdoar. Então, como a gente consegue? Lembrando do nosso próprio mal, é o que Lewis fala, e é o que a Bíblia também fala, né? Então, a gente vai magoar pessoas, e a gente vai ser magoado, e relacionamento sem perdão também não vai funcionar. Alguns vão ter mais dificuldade de perdoar, talvez você tenha várias mágoas no coração, quero dizer para você, é pecado se você não perdoa, né? Se você ainda tem rixa, principalmente se for num contexto de igreja, porque a Bíblia não nos dá a opção de não perdoar. Não adianta você, não, a Bíblia nos chama a perdoar mesmo, e é perdoar quem não merece, porque não existe perdoar quem merece. Deus nos perdoou, nós não merecíamos. Então, a gente sempre precisa pedir a Deus graça, porque o perdão é uma marca de um cristão. E quando nós oramos isso, a própria oração que Jesus ensinou fala disso, e por isso que Lewis diz, Deus está falando muito sério sobre isso. Bom, ali tem os princípios do perdão, Mateus 18, que a gente sempre usa no contexto de disciplina, né? Eu vou passar um pouco mais rápido, não dá para eu falar de todos os itens assim, mas inclui cancelamento de uma dívida, né? Usando os trechos que está lá. Não dívidas simplesmente no sentido financeiro, mas
de algum mal que alguém te fez, alguma palavra, alguma atitude que a gente tem que perdoar. Eu me lembro de algumas cenas de mães que perdoaram assassinos dos próprios filhos, que choca o próprio país, né? Porque é uma cena fantástica e quando você vai ver, essas mães são, pelo menos as que eu já vi em algumas entrevistas, eram cristãs, tinham uma influência cristã e que perdoavam aqueles indivíduos que a gente, na nossa visão humana, são imperdoáveis e obviamente Deus também age com a sua justiça, mas é difícil. Eu estou citando logo o caso mais extremo para você imaginar, mas Colossenses, quando a gente tem dificuldade de perdoar, Paulo lembra justamente lá de que Cristo nos perdoou. Custa muito, mas não perdoar custa muito mais. Então, perdoar custa. É difícil, a gente chega com aquela cara assim de cachorro que caiu da mudança, né? Quando vai pedir perdão assim, sabendo que está ruim. E é complicado algumas situações, às vezes problemas que você tem na sua família de muito tempo, que precisam ser resolvidos e que você não resolveu, e que está lá a bucha, porque assim, a justiça de Deus, ela não é como a justiça humana, que fica aquele monte de processo lá amontoado, e às vezes passa anos, e isso dependendo da situação, nem sai do lugar, mas Deus, ele vê tudo, ele sonda os nossos corações, ele nos capacita, e lidarmos com essas situações para trabalhar o perdão, é difícil, eu sei que é, mas a gente precisa pedir a Deus para perdoar. Então, a sua falha de não perdoar alguém vai transformar você, né? Lembre-se sempre disso. Se você vai guardar aquela mágoa, primeiro é pecado, vai atrapalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, e Deus vai continuar te incomodando o tempo todo. Então, lembre-se aí, né? As situações que você precisa chegar e conversar e dizer: eu errei, eu falhei. Porque às vezes a gente fica com medo de pedir perdão, ou fica com medo de relembrar principalmente coisas que são mais passadas. Mas perdão é para que você feche o negócio, né? Então Deus sempre nos lembra, olha, a gente sempre tem alguém para pedir perdão. Eu sempre me lembro de irmãos, e eu já citei aqui um exemplo do irmão, né? Na conversão dele, ele foi: pastor, eu preciso pedir perdão às pessoas que eu ofendi. Ele viveu uma vida bem bagunçada, e quando eu fui ver, não era uma pessoa, era a rua toda, né? Ou seja, a vizinhança toda, ele saiu pedindo perdão, pediu perdão de um por um. A vizinhança toda respeita ele. Teve alguns que não perdoaram, mas isso aí vai da pessoa que está do outro lado, mas ele deu um bom exemplo como cristão e de fato entendeu que era o perdão e que ele foi perdoado. É um evento e um processo ao mesmo tempo, né? Porque tem todo um processo, há várias situações aí. Não quer dizer esquecer, perdoar não é esquecer, né? Então lembre-se disso, embora a gente leia lá no Antigo Testamento que Deus apaga, mas Deus também não apaga a memória dele para os nossos pecados, mas é que muda, né? Você vai lembrar, mas já não é mais como era antes de resolver, aquele nó ali. Então perdoar não é esquecer, não. Aqui tem pessoas que acham assim: para eu perdoar eu tenho que esquecer aquilo e nunca mais lembrar daquilo. Não, você vai lembrar do que a pessoa te fez, só que agora você não lembra mais como era antes do perdão, que havia mágoa, havia raiva, aquilo foi quebrado. Então o perdão, ele é fantástico, é de Deus mesmo. E ele possui uma dimensão tanto vertical, que a gente já viu, né? A nossa relação com Deus, quanto horizontal com o nosso próximo. Não significa paz a qualquer custo. Então, quando se fala em perdão, há momentos que tem que ter a confrontação. Não é só chegar assim, perdoa, não. Primeiro, olha, eu errei por isso, isso e isso. E quando a gente pede perdão, a gente tem que ser bem claro que a gente errou naquilo e pedir perdão por aquilo, não ficar rodeando muito. Então, Romanos 12, né? Se possível, tende paz com todos os homens, porque às vezes não é possível. Às vezes tem a pessoa que não vai te perdoar, mas você fez sua parte diante de Deus, isso é importante, né? E desculpa é diferente de perdão. Desculpa, tipo, eu esbarrei em Silvana, desculpa, é diferente de um perdão. Tipo, eu fiz uma coisa muito mais séria e eu chego lá, desculpa, não é assim não, que as coisas funcionam. Desculpa é uma coisa, perdão é outra coisa. São coisas mais complexas, mais profundas, com consequências muito maiores. E o perdão é pela graça. Então, sempre lembre disso, é pela graça de Deus. É Deus quem vai trabalhar no seu coração e vai te lembrar: olha, eu te perdoei e você não merecia não. Por que você está com dificuldade de perdoar outras pessoas que também não merecem? Então, não temos desculpa para dizer: eu não vou perdoar diante de Deus, né? Porque Ele nos perdoou. Se Deus agir com a gente na mesma base que a gente quer agir com os outros, não escapa ninguém aqui, né? A gente sabe disso. Então, lembre-se, se eu tenho dificuldade para perdoar, eu vou lembrar: Cristo me perdoou. Não só perdoou, mas deu a vida por mim. E eu não era bonzinho, não.
Então o perdão envolve justamente isso. A gente vai ter sempre momentos na vida para pedir perdão e para ser perdoado. E para perdoar também. Vamos abrir Mateus 18. Eu não li porque eu fiquei preocupado com o tempo. Mas Mateus 18 é onde tem os princípios para você trabalhar conflitos e também fala da questão de perdão. Mateus 18, verso 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, e muitas vezes teu irmão vai pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O que é o primeiro passo, né, da disciplina? Se eu resolvo uma questão pessoal, resolveu, morreu ali, acabou, né? Se não resolveu, se ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja, que é num contexto obviamente de igreja, e se recusar a ouvir também a igreja considera-o como gentil e publicano. Aí Jesus continua dizendo que foi ligado na terra e tal, né, o poder que ele concede à igreja para agir nessas situações. Mas o fato é, pecaremos contra outros, outros pecarão contra nós, e sem o perdão também nenhum relacionamento consegue funcionar. Porque aí nas primeiros pepinos, todo mundo já vai querer pular do barco e não vai funcionar. Então não adianta ficar juntando o negócio para virar aquela bola de neve. Então você tem que refletir. Às vezes tem pessoas que guardam mágoas durante anos de familiares, guardam mágoas durante anos de vizinhos ou na própria igreja. Às vezes até nem sabe, mas às vezes uma desavença que teve com o irmão lá, não sei quanto tempo, está ali guardada. E a pessoa vai guardando aquele ódio, a pessoa olha para a outra ali sempre, peca no coração e está errado. Então a gente precisa refletir bem nesses itens aí que nós vimos, né? Os pilares para um relacionamento, a graça de Deus aí está nesse processo todo, porque sem a graça não flui nada disso aí que a gente falou até agora. Tinha mais itens no livro, talvez, né? Uma outra oportunidade a gente possa terminar o livro todo, assim, um resumo para você ter uma noção. Mas até aqui eu acho que foi suficiente para você entender a importância, a seriedade dos relacionamentos e aquilo que Deus nos dá para podermos nos relacionar melhor, não perfeitamente, mas melhor no mundo caído. Que Deus nos ajude a entender, que Deus nos ajude a guardar no coração, porque sem Ele nós nada podemos fazer.